A Monster Who Levels Up capítulos 50, 51, 52 e 53. Uma dúvida. Um esforço. Isso. Por favor. Faça alguma coisa. O caos se estabeleceu abaixo do grifo, que voava de modo desinteressado. O membro do grupo que teve seu braço arrancado estava soluçando enquanto agarrava o membro decepado. Ao mesmo tempo, o resto da equipe de filmagem, incapaz de sequer pensar em fugir, começou a incomodar os cavaleiros presentes sem parar. Apenas fique atrás de nós e não se mova. Mas, para a desgraça de todos, até mesmo os cavaleiros pareciam perdidos. Bem, normalmente, para caçar grifos, seriam necessários serviços de caçadores especializados em tiro de longo alcance ou cavaleiros capazes de manusear a mana de forma delicada. Mas esses caras eram apenas um grupo de escolta que se baseava em 2 cavaleiros de nível intermediário e 2 de nível intermediário inferior. Ninguém podia imaginar que um grifo apareceria em uma área de caça de grau inferior. Não há o que se fazer. King Saidin finalmente tomou uma decisão: ajudar. Se ele deixasse as coisas assim, então os cavaleiros poderiam acabar se salvando. Mas a equipe de filmagem iria, sem dúvidas, ser eliminada. Então, por enquanto, preparou alguns tiros de advertência. Saidin extraiu toda a umidade do solo e depositou em seu corpo, movendo isso para sua boca. No entanto, ainda havia mais um passo para se dar. Já que grifos temiam fogo, ele pensou em transformar a água em sua boca em chamas e, depois, atirar. Fel, Saidin não estava soltando esses sons de propósito, era só que isso escapou de sua boca enquanto atirava. Mas, ao contrário do que os efeitos sonoros fofinhos sugeriam, a força destrutiva das chamas que saíam de sua boca era algo bem diferente. Elas dispararam com uma velocidade extrema, seguindo em linha reta e representando uma séria ameaça ao grifo. O monstro mostrou uma sombra de pânico ao ver as chamas que voavam como relâmpagos e torceu seu corpo de um lado para o outro enquanto tentava desviar. E os cavaleiros, assim como a equipe de filmagem, olharam para a forma de vida desconhecida, todos com olhares confusos. Qual era a identidade dessa criaturinha fofa que atirava jatos de fogo capazes de ameaçar um grifo e que bufava o tempo todo? Essa cena era, para ser sincero, algo que uma pessoa poderia não conseguir ver em 10, não, 50 anos. Ou algo do tipo. Todos os presentes queimaram as imagens dessa visão desesperadora em suas retinas. O grifo soltou um rugido grosseiro. Naquele momento, todos acabaram ficando tensos. Os cavaleiros se moveram para proteger essa foca, que os ajudou durante o ataque sofrido. Mas, por sorte, a criatura não apenas ficou circulando pelo céu algumas vezes antes de resolver ir embora. Os cavaleiros só podiam se alegrar diante da visão do monstro batendo em retirada. Está chegando. Um dos membros da equipe de filmagem resmungou e isso serviu para despertar os cavaleiros. Eles logo se prepararam para mais uma batalha. Mas, quando viram a figura rastejando pelo chão em direção deles, acabaram abaixando suas armas aos poucos. Por que isso está se aproximando de nós? Um cavaleiro murmurou alto o suficiente para que todos escutassem. Esta criatura usou seus 2 braços para se arrastar pelo chão e se aproximou do grupo.
até parar bem na frente da pessoa que tinha perdido o braço e acabado inconsciente pelo choque. Só então, o resto da equipe de filmagem e os cavaleiros despertaram desse evento onírico e se apressaram para se aproximar da pessoa terrivelmente lesionada. O que isso está fazendo? Mas eles pararam. Mais uma vez. No local onde estavam. Esta foca estava ocupada cuspindo o que parecia ser um monte de saliva sobre a pessoa desmaiada. Efeitos de uma poção de cura, isso deve ser o bastante. Certo. Saidin tinha feito inúmeras poções até o momento. E esse corpo de Leviatã compreendia muito bem as propriedades desses líquidos. Um Leviatã poderia sentir o fluxo de mana com seu corpo. Mesmo sem poder explicar. Este corpo já sabia como reconfigurar a mana presente na água. Buscando combinar isso com as propriedades de uma poção. Quando o líquido que parecia ser a saliva do monstro pousou na área do membro decepado. Uma névoa azul começou a aparecer do nada. Isso é! Rei, cara! Rei! Cadê o braço arrancado? Ainda presta! O cavaleiro que parecia ser o encarregado gritou. E outro dos presentes correu para entrar no matagal e localizar o membro. O resto da equipe de filmagem não tinha ideia do que estava acontecendo e mostrou suas expressões confusas. Mas todos os cavaleiros continuaram bem sérios. Aquela coisa tipo uma névoa azul era bem parecida com o que acontecia quando uma poção era usada. Então, talvez. Uau! As montanhas vibraram com os sons exclamatórios das pessoas. O braço arrancado começou a se reconectar com o corpo. No entanto, eles não puderam se dar ao luxo de ficar admirando essa cena incrível. Ainda havia mais uma pessoa do grupo que teve a perna arrancada. Rei! Você poderia ir até lá. Já está indo. Um cavaleiro soltou uma risada abafada enquanto falava. Mesmo sem ninguém pedir. A criatura fofa estava ocupada rastejando em direção ao outro ferido. Você pode encontrar a perna. A atmosfera tensa ficou mais relaxada com a chegada repentina de alguém que poderia curar. Um membro da equipe de filmagem apontou para a base de uma árvore, onde a perna arrancada estava localizada. O mesmo processo de tratamento se repetiu. Quando a criatura cuspiu sua saliva, o membro cortado foi recolocado no lugar. Como diabos isso é possível? Rei! Cara! Você conseguiu filmar isso? O produtor que esteve assistindo a cena, atordoado, gritou. Por sorte. O cinegrafista, que tinha mais de 10 anos de experiência, era um tipo de pessoa que sempre se sentia mais à vontade enquanto olhava para tudo através da lente de uma câmera. O produtor soltou um suspiro de alívio. Era dito que, durante a vida, um infortúnio poderia ser um presságio para um evento de sorte. E isso acabou se provando realidade nesse episódio. A partir deste incidente horrível, ele acabou encontrando um furo enorme. Vamos embora deste lugar. Desde que um grifo já apareceu por aqui. Não é bom ficarmos enrolando. Um cavaleiro pegou uma das pessoas, ainda desmaiada, e jogou por cima do ombro enquanto falava. E aquele bichinho? Uma mulher do grupo perguntou com uma expressão relutante, olhando para a foca que se rastejava pelo chão em direção de um destino desconhecido. Desde que isso os salvou, não havia nenhum tipo de obrigação que os forçavam a garantir a sobrevivência da criatura. Aquele monstro pôde afugentar um grifo com facilidade.
Então não precisa se preocupar com a vida dele. Mas, fora isso, se apresse. Por favor. A atmosfera deste local está piorando. Os cavaleiros não se comoveram com as palavras dela. Então, a equipe de filmagem não teve escolha senão segui-los e evacuar o quanto antes. Chegando em casa com segurança, Saidin recebeu um telefonema de Azeline na mesma hora. É sobre o boneco Atani. O teste de seus efeitos já foi concluído. O registro de patente também já foi feito. Em só 10 dias? Eles testaram os efeitos e descobriram que o enfraquecimento deles durante o período de 10 dias é de quase zero. E tendo em conta as diferenças dos ambientes, foi deixado assim. Já que acabaram aceitando um resultado de efeito definitivo com certa rapidez. Mas, sério, como você fez isso? Um artefato do tipo boneco que pode restaurar energia e mana. Como conseguiu adicionar esses efeitos mágicos nessa coisa? Ah, bem. Usei um monte de métodos juntos. Parecia que a classificação do boneco Atani foi decidida como sendo agora um artefato real. Coçando a bochecha, Saidin ligou a televisão. Já resolveu como vendê-lo? Isso, ele pensou em um bom modo. Não importava o quanto os efeitos do boneco Atani fossem bons. Eles não poderiam ser determinados pelos olhos de ninguém. Então, se definisse um preço muito alto, ninguém compraria. Independente da classificação do produto. As coisas principais para o boneco eram uma poção de recuperação de grau baixo e um cristal de mana de qualidade intermediária. As duas coisas juntas custariam mais ou menos 3.600.000 reais. Então, se definisse um preço muito baixo, não haveria apenas pouco lucro, como também poderia criar obstáculos para a popularidade do produto. Vou dar um de presente para a Ordem de Cavaleiros Corvo e outro para a Alvorada. Decidiu dar isso de presente, uma amostra grátis para as duas ordens de cavaleiros mais influentes do país. E, como os cavaleiros afiliados a ordens famosas possuíam sentidos mais aguçados, deveriam ser capazes de perceber os benefícios dentro de um mês. O que levaria a espalharem rumores por aí. Isso era especialmente para o pessoal da Alvorada, que era conhecido por postar tudo quanto é tipo de coisa no SNS. Esse pode ser um bom plano também. Azeline viu através dos planos de Saidin sem qualquer problema. No entanto, suas ideias não foram tão chocantes assim. Recentemente, à medida em que a influência dos cavaleiros aumentava no mundo, houve um aumento simultâneo no número de corporações privadas que patrocinavam as ordens, pedindo para que usassem suas mercadorias em público. Era como uma troca. Se é assim, quer que eu envie um para a Ordem Alvorada? Sim. Por favor, faça isso. A conversa terminou assim. Saidin voltou toda a sua atenção para a televisão. Foi a hora certa. Estava passando um noticiário reportando os distúrbios que tinham acontecido na área de monstros. A notícia dizia que a origem da perturbação foi uma fissura que se abriu nas profundezas do oceano na costa leste. Um monte de monstros poderosos apareceu de dentro de uma fissura que tinha uma magnitude 5. 0. Os monstros que viviam na área de caça de grau intermediário foram os primeiros a sentir os perigos e, em pânico,
Tentaram se distanciar do oceano, resultando nessa bagunça. Um distúrbio. A transmissão dizia que, atualmente, magos e cavaleiros estavam respondendo com rapidez, buscando congelar a superfície do oceano no ponto logo acima da fissura. Eles tinham iniciado uma operação de extermínio dos monstros. Porém, houve um caso inesperado de ajuda em meio a todo esse caos. Essa ajuda foi misteriosa, proveniente de uma criatura desconhecida até o momento e, sem dúvidas, extremamente fofa. Saidin assistiu ao noticiário com uma expressão confusa. Ele com certeza não esperava que fosse ser revelado tão cedo assim. Desde que trataram isso como um enorme furo de reportagem. Pensou que os produtores ficariam segurando isso até que seus próprios programas fossem ao ar. Mas, hoje, a equipe de produção que estava gravando um documentário chamado O Ecossistema dos Monstros foi atacada por um grifo. É apenas um anúncio, Saidin entendeu logo após as palavras do âncora soarem. Era provável que fossem mostrar apenas uma parte curta do momento e depois pediriam para os espectadores conferirem o conteúdo completo quando o documentário fosse ao ar. Vamos dar uma olhada. A filmagem foi editada para ficar o mais curta possível. Mostrava uma criatura com um chifre que se parecia um pouco com uma foca-harpa. Esse monstrinho fofo foi capaz de afugentar um grifo ao cuspir chamas. Depois disso, ele se aproximou das pessoas feridas do grupo e cuspiu sua saliva para curar as feridas graves. Essa não foi a coisa mais incrível de todas? Hoje em dia, história de monstros ajudando as pessoas estão aparecendo aos montes. Houve um depoimento de que um certo lobisomem resgatou vários cavaleiros na área de caça de grau intermediário também. E, agora, as atenções do público serão capturadas por essa criatura adorável por um bom tempo. Eu pelo menos acredito nisso. E, com esse comentário, a parte falando sobre o Atani acabou. Esse foi um bom anúncio. Foi em um ótimo momento, o lançamento do boneco Atani iria coincidir com a notícia. Sentindo-se muito satisfeito, Saidin estava prestes a desligar a televisão quando... Agora vamos para o próximo tópico. Um crime atribuído ao mercenário Laika aconteceu mais uma vez. Agora, foi na área de Goseon da província de Gangwon. Saidin não compreendeu essas palavras do âncora. Uma gracinha gentil. Que coisinha fofa. Quero abraçá-lo até esmagar. Curtidas. 1034. Descurtidas. 31. Mas qual é a identidade disso? Uma foca unicórnio. Curtidas. 559. Descurtidas. 108. Esse é o mascote da O Monstro. Você pode ver um boneco disso quando visita a casa da alquimia Yosion ou a forja do Orc. Sempre que o vejo acho fofinho. Mas na verdade é mesmo um monstro. Um repórter já perguntou sobre isso durante uma entrevista. Kim Saidin viu o monstro por acidente e resolveu fazer o boneco baseado nele. Nossa ordem de cavaleiros tem um boneco Atani. Supostamente é um artefato com efeitos de recuperação de energia e mana. Mas só chegou ontem. Então não sei se é verdade ou não. Curtidas. 339. Descurtidas. 182. Claro que é só conversa fiada. Um boneco que é um artefato? Ha ha ha. Estão se precipitando em 10 anos.
Olhe para como os magos agem hoje em dia. Parece que sua ordem só está cheia com um monte de ralé. Você faz alguma ideia de a qual ordem eu participo? Para abrir essa sua boca de merda. E por que eu deveria me importar? Provavelmente é só uma merdinha inútil que aparece por aí a todo momento. As seções de comentários dos sites de notícias estavam inundadas com histórias sobre o Atani. Mas Saidin estava fisicamente desconfortável com toda essa atenção. Por causa do Atani e da fissura se desenvolvendo no oceano. As histórias mais importantes para ele. Ou seja, as sobre o Laika. Acabaram ficando enterradas em uma pilha de coisa inútil. Soltando um enorme suspiro. Saidin se jogou no sofá. Era um imitador. Isso era uma possibilidade. Mas... lua cheia. Ele com certeza possuía um efeito especial de buff passivo que só se aplicava durante as luas cheias. Isso era chamado lobo noturno. Todas suas estatísticas aumentariam em 15% e sua agressividade também ficaria maior. Além disso, sempre ia dormir enquanto estava na forma de lobo. Então, parecia uma teoria plausível. O que diabos está havendo? Saidin quase arrancou o cabelo devido à frustração que o dominou. Por quê? O que está acontecendo comigo? Perguntas continuaram inundando sua mente. Por cerca de uma semana, Saidin ficou procurando todas as informações existentes sobre o Laika. Houve um total de 3 crimes cometidos dos quais não se lembrava. E de acordo com o que encontrou, todos os corpos encontrados foram mutilados de forma horrível. Como se um animal selvagem tivesse os atacado. Então, ele pensou que não era o trabalho de um falsário. Tudo acabou em dúvida. Sua altura continuava aumentando. Sua estrutura facial também seguia passando por mudanças acentuadas. E os crimes do Laika, dos quais ele não conseguia se lembrar. E se fossem? Minha forma humana está sendo tomada aos poucos pela forma de monstro. Com certeza. O equilíbrio de poder entre todas as 5 formas dentro de seu corpo já estava bem fora de controle. Para ser mais específico, desde que adquiriu o coração da besta através da absorção da pedra de mana do lobisomem, a forma de lobo se tornou muito mais poderosa que qualquer outra. Afinal, ele agora poderia derrubar um cavaleiro de nível intermediário superior sem sequer suar. Mas apenas nessa forma. Saidin apertou sua cabeça, que doía tanto que parecia a ponto de explodir. Da abertura da janela, a luz cinzenta da lua ao amanhecer invadiu a sala. A luz clara da lua parecia, por algum motivo, sinistra demais. Ele fez o melhor para evitar o uso da forma de lobo, preferindo passar todo o tempo como Goblin. Orco humano enquanto dormia por menos de 3 horas diárias. Se acabasse cedendo, mesmo que pouco, só pensar nisso já lhe deixava horrorizado além da imaginação. Um medo profundo surgia. Havia a possibilidade de que a lua cheia teria um efeito mais forte sobre ele. Claro. Mas seu atual estado mental era instável demais para ficar perdendo tempo ao pensar nessas coisas. Que se foda. Saidin até mesmo xingou diante deste problema complicado que não parecia ter qualquer solução. Por mais que quebrasse a cabeça. Além disso, só restava meia hora para sua forma humana. Ele finalmente percebeu que o modo humano da forma de lobo não era exatamente humano. Saidin lembrou da época em que sua consciência vacilou após descobrir sobre alguns vampiros.
E quando estava lutando contra Kim In-soo, acabou se lembrando de seu corpo se movendo por vontade própria. Por um tempo, não devo usar a forma de lobo escuro. Assim decidiu. Isso reduziria a quantia total de tempo a qual poderia passar como um humano para cerca de 5 horas. Mas, mesmo assim, era muito melhor que sucumbir a instintos desconhecidos de um monstro e acabar se tornando algo não humano. Ele começou a esfregar o queixo. Mesmo sem perceber, sua barba também tinha crescido um pouco. Dura e cheia. Mas, no passado, ele nunca foi do tipo de pessoa que tinha tanta barba assim. Assim que seus pensamentos chegaram a isso, de repente sentiu náuseas e correu para o banheiro. Como não tinha comido nada ultimamente, apenas um ácido estomacal amarelado saiu. Ele esvaziou suas entranhas por um longo tempo e, depois de tudo, ficou diante da pia. O rosto no espelho parecia com o de Kim Sae-jin. Mas, ao mesmo tempo, também era bem diferente. Claro, ele podia ter cometido algum erro, já que sua mente não estava exatamente saudável no momento. Mas, não importa o que. Seus olhos afiados e mandíbulas grossas pareciam muito com os de um lobo. A princípio, quando o rumor de um artefato do tipo boneco que recuperava energia e mana começou a circular, tanto o público quanto grande parte dos cavaleiros e magos pensaram nisso como nada mais do que um blefe indigno de ser chamado sequer de boato. Era difícil se fazer um artefato. Aqueles da indústria relacionada à magia chegaram a um consenso. O material do boneco era muito frágil para suportar o encantamento mágico de alto nível que seria necessário para conceder algum efeito mágico a um item. Porém, o boato que todos pensaram não ser nada mais que um blefe, os cavaleiros da Ordem Corvo acabaram notando que era verdadeiro. Então, isso é esse artefato. Atualmente, esta era a instalação de treinamento da primeira classe da Ordem de Cavaleiros Corvo. A maioria das ordens de cavaleiros dividiria as instalações de treinamento de acordo com as classificações de seus membros. Claro, quanto maior a classificação, melhor seria o equipamento disponibilizado. Os assistentes afiliados à Torre de Mago, Dayan, estavam ocupados examinando o artefato do tipo boneco que tinha sido colocado dentro desta instalação. Mas, a propósito, o cavaleiro encarregado de mostrar as coisas para esses magos estava bastante nervoso no momento. Ele estava com medo de que esses caras poderiam começar a tocar o boneco ou coisa do tipo. Pode-se dizer que este era um caso da dita inversão da fortuna. Esse boneco Atani foi abandonado na instalação de treinamento da quarta classe. Algumas vezes foi até mesmo deixado jogado pelo chão. Mas, agora, o mesmo Atani estava colocado no centro da instalação da primeira classe, protegido por um estojo de vidro reforçado com magia. Ele estava sendo tratado com o maior cuidado possível, tendo se transformado em um dos tesouros da Ordem. Com licença. Vocês podem se afastar um pouco. Acho que o Atani está com um pouco de medo de vocês. Todos os magos demonstraram descrença em seus rostos. Mas, ainda assim, fizeram o que foi pedido. Isso é muito frágil. Mas há mesmo um tipo de aura estranha saindo dele. Quando você notou os efeitos do boneco pela primeira vez? Não faz muito. Uma semana. No início, deixamos o boneco na instalação de treinamento da quarta classe e ninguém deu muita bola. Mas, do nada,
A eficiência dos cavaleiros de nível menor começou a melhorar aos trancos. Eles começaram a treinar por cerca de 3 horas ou mais depois de se acostumarem aos seus limites. E a taxa de recuperação de mana também se tornou muito rápida, mas tudo se limitava a um único local. Diante dessa revelação, os lábios dos magos ficaram em formato de U enquanto soltavam uma exclamação suave. Apenas com essas simples palavras ficou bem claro. Os efeitos não eram maravilhosos. E não houve nenhuma mudança visível na fonte de mana. Isso aí. Achando que isso estava estranho, fizemos uma medição da concentração de mana no centro de treinamento da 4ª classe e descobrimos que a taxa de recuperação estava maior que a da 1ª classe. E foi aí que percebemos os efeitos do boneco. Tudo graças a essa investigação devido à mudança. Um mago fez uma cara confusa enquanto inclinava a cabeça. De acordo com suas estimativas, a história era de que esse boneco possuía habilidades para ajudar com a recuperação tanto de mana quanto de energia. Porém, essas duas habilidades de recuperação eram caras o bastante para só serem colocadas em acessórios vestíveis de classe alta. Até onde ele sabia, ainda não havia sido inventado nenhum meio de deixar os efeitos se manifestarem como uma aura. Ouvi que a Alvorada também recebeu um desses de presente. Mas por que estão ficando em silêncio sobre o assunto? Sempre querem monopolizar as coisas boas para si mesmos. É bem provável que tenham percebido as coisas primeiro. Eles só resolveram manter as bocas fechadas. O mago deu outra olhada no boneco. Ele pensou que, quando os oficiais do governo sem noção aprovaram esse artefato estranho, só estavam gastando tempo à toa mais uma vez. Mas, agora, para ser honesto, sua vontade era de desmanchar esse boneco inteiro. É claro que, considerando seus efeitos, devia ser caro demais. Mas se fosse possível descobrir quais eram seus segredos, então, você não pode. O mago foi bloqueado no momento em que o cavaleiro notou a luz perversa brilhando em seus olhos. Ele soltou alguns pigarros forçados, com um tom sério, e perguntou: Quanto você disse que custa? Até onde sei não dá para comprar um. Como esperado. Deve ser impossível fabricar isso aos montes. Sim. E de acordo com a situação em que até os meios de comunicação estão falando sobre os efeitos do boneco, não serão apenas as organizações locais. Até mesmo as internacionais devem estar apresentando pedidos de compra para a associação O Monstro. O mago acenou com a cabeça. Claro. As histórias relacionadas ao boneco também estavam em alta nos fóruns e mídias sociais do exterior. Mas a própria associação não deu nenhuma resposta ainda. É por isso que, além de nós e da Alvorada, nenhuma ordem de cavaleiros possui isso. Então é assim. Sim. Graças a essa escassez, escutei que as ordens menos populares estão queimando com o espírito competitivo inútil. Tudo pelo direito de conseguirem obter um Atane. Coisas do tipo. Os magos riram um pouco com isso. Ordens de cavaleiros e seus cavaleiros, do ponto de vista desses magos. Essas eram coisas que, quanto mais se soubesse sobre, mais complicado ficava. Você tá tipo. Bem. Bem mesmo. Sim. Estou bem. Como sua mente estava cheia de preocupação. Saidin acabou perdendo várias ligações de outras pessoas. Mas, depois de um mês, ele se acalmou,
a ponto de poder aceitar o fato de que havia alguém preocupado com ele. Mas por que não estava atendendo o telefone? Yu Sai-Young perguntou. Sua voz estava evidentemente preocupada. Bem, estive ocupado. Você também sabe. Certo. Como nosso mascote virou um fenômeno. Ele já tinha escutado a Zeline falar sobre isso. Um artefato do tipo boneco que ajuda na recuperação de mana e energia. Saidin ouviu que tanto as ordens de cavaleiros quanto as torres de magos estavam loucas atrás de provar os efeitos do Atani. O que era compreensível. Visto que eram todos loucos por mana, loucos o suficiente para gastar dezenas de milhões de dólares para construir fontes de mana e mais centenas de milhares apenas para a manutenção anual delas. A Zeline acrescentou que estavam chegando várias encomendas do exterior. E algumas corporações já tinham até perguntando sobre as tatuagens mágicas e o boneco Atani. Entrando em contato direto com o governo coreano. Oh! É mesmo? Qual é o seu plano para vender os bonecos Atani? Se tiver algum. Ficaremos com todos. Vamos ser mais que o bastante para cuidar de toda a produção. Ah! Isso, depois. Depois você ficará sabendo. Por enquanto. Ele não queria pensar muito em coisas complicadas. Na verdade. Apenas 10 minutos atrás. Alguém do Departamento de Relações Exteriores lhe telefonou para abordar a questão do boneco Atani. Parecia que uma famosa ordem de cavaleiros americana tinha pedido por uma reunião séria com ele ou algo do tipo. Oh, entendo. Então. Certo. Vou desligar. Não. Espere. Peraí. Hey. Não ao USE. Quando ele estava prestes a desligar. E o Sai-Young de repente começou a gritar. Qual foi o problema agora? Por que você sempre desliga no meio das nossas conversas? Ainda tenho coisas para falar. Sério, ela parecia irritada mesmo. Ah. Foi mal. Eu sou meio apressado. Você já sabe. Como ele era um cara que costumava manter uns 2 ou 3 empregos de meio período diários. Tinha essa mentalidade de sempre acelerar tudo. Sem demorar. Agora que pensava nisso. Comparado ao passado. Estava, em um paraíso. Nós. Não nos vemos já faz um tempo. Né? Ah, você quer uma caçada? KHM. É. Pode ser. Saidin pensou um pouco. Sair em uma caçada com outra pessoa. Bem. Foi mal. Por agora não posso. Ele não poderia mais fazer isso. Saidin ficou angustiado sobre as possíveis soluções para a situação problemática que tinha se desdobrado. A causa definida para isso era: havia um desequilíbrio de poder interno devido à forma de lobo escuro ter ficado muito mais forte que as outras. A melhor coisa a se fazer para corrigir esse problema seria aumentar a força de suas outras formas de monstros. E a outra coisa a fazer era deixar que a forma de lobo escuro se desenvolvesse para um lycantropo. Já que os lycantropos eram uma subespécie de humanos. Talvez algo pudesse acontecer caso a evolução ocorresse. Claro. Ambos os métodos não tinham 100% de garantia de eficiência. E isso só servia para apertar seu peito. Inferno. Ele até se sentiu enjoado algumas vezes. Tudo por causa das preocupações. Qualquer que fosse o caso.
Todas as possibilidades apontavam para a caça de monstros e, assim, perder tempo era um luxo qual ele não poderia se dar. Mas por quê? Yu Sai-Yung perguntou com pressa. Isso é, estou em uma situação. Como assim? Não posso falar sobre isso por enquanto. Ela ficou em silêncio por um momento. Então, com uma voz impotente, falou em um tom que indicava com clareza o quanto estava chateada. Ok. Certo. Então, quando você tiver algum tempo, me ligue. Certo. Entendido. Mas não sei se nesse momento vou ter tempo. Ele desligou o telefone enquanto ela falava. E o Sai-Yung parecia estar dizendo algo. Mas, seu antigo hábito acabou se provando forte demais. É hora de ir. A ligação já tinha acabado. Carregando uma bolsa cheia com suas bagagens, ele foi para a área de monstros. Em uma certa tarde, com a luz do sol brilhando, um grupo de caça que consistia em um cavaleiro um pouco acima do peso e duas caçadoras estava procurando por presas dentro da floresta da área de caça. Ah! Então esse boneco ainda está em posse apenas da Alvorada e da Corvo. O principal tópico da conversa que rolava durante as caçadas era sobre a maior batata quente do momento. O Atani. Claro. Parece óbvio que seria difícil fazer um artefato desses. Mas... Não sei se devia dizer isso ou não, ó Daisou. Um cavaleiro de nível intermediário. Estava andando com essas duas caçadores bastante belas. Cada uma abraçada por um de seus braços. Ele era o segundo filho do vice-chefe da ordem de ranking intermediário da Ebai. E... O que foi? Por favor. Fale. Ela está certa. Você devia terminar o que começou. Quando ele parou de falar do nada, as duas mulheres começaram a agir de forma provocante. Que é segredo. Então, vocês não devem contar para ninguém. Certo? Claro. Daisou pigarreou mais uma vez. Sendo anormalmente sensíveis às suas classificações. As ordens de cavaleiros quase sempre competiam umas com as outras cheias de agressividade. Mesmo se tratando de coisas pequenas e insignificantes. Mas, do ponto de vista das ordens de cavaleiros, não havia o que se fazer. Só era preciso analisar o estado das coisas. O público e a mídia estavam ridicularizando a Ordem de Cavaleiros Alvorada depois de perderem um importantíssimo duelo de cavaleiros para a Ordem Corvo. Muitas pessoas estão se perguntando quem é que será o proprietário do terceiro boneco Atani. O boneco Atani era o artefato que aparecia nos maiores sonhos de todas as ordens de cavaleiros. Mais um mês se passou sem sequer um sinal de o terceiro boneco aparecendo para o público. E o fato de que a Alvorada e a Corvo eram as únicas que o tinham era o bastante para atiçar o fogo pela competição em todas as ordens de classificação mais baixa. E os meios de comunicação. Claro. Morderam essa esquinha divertida. O público também começou a ficar interessado pelo desenvolver das coisas. Sério. Qual ordem de cavaleiros poderia conseguir um boneco Atani agora? Antes que alguém soubesse.
Este assunto se tornou motivo de uma batalha de orgulho entre várias ordens de cavaleiros. Parece que podemos conseguir um. Sério? Uau! Isso é uma novidade e tanto. E quanto à Ordem de Cavaleiros Gorio? Tem isso e aquilo sobre a Gorio. Não vamos falar sobre uma ordem que foi abandonada há tanto tempo. Certo. Ah, 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 ah. As duas caçadoras agarraram suas barrigas e começaram a gargalhar depois disso. E sentindo-se ainda mais confiante do que antes. Graças às risadas. Odaisou ergueu os ombros um pouco mais. A propósito. Como vocês conseguiram isso? Ouvi que esse Kinsaidin é bem famoso por ser muito exigente. Também ouvi dizer que muita gente já foi recusada. Você está certa. Ele é um cara difícil. Meu pai teve que trabalhar muito para conseguir isso. Teve até que se ajoelhar para um funcionário qualquer daquele arsenal. Alguém que normalmente seria ignorado. Vamos parar de falar sobre isso. Certo. Como se fosse para mostrar que estava sentindo angústia pela humilhação de seu pai. Daisou fez uma breve pausa entre suas palavras. Mas, graças ao incessante trabalho duro de meu pai, os donos do terceiro Atani seremos nós. Bem, nós descartamos as ordens Soshun, Gênesis e Gorio. Entende? Daisou acrescentou ainda mais orgulho à sua voz. Como se quisesse demonstrar o quão elevado era o atual status de sua ordem. Eu já sabia, você é tão incrível. Com isso, ambas as garotas se agarraram mais ainda nele. E o sorriso de Odaisou ficou tão grande que parecia poder tocar o céu. Ah! Isso é muito divertido. Espero que um monstro apareça agora para poder mostrar minhas habilidades incríveis. Pensou. E o desejo de Odaisou se realizou não muito tempo depois. Olha ali. Um orc. Uma das caçadoras apontou para uma colina que estava um pouco além do mato. Um orc jaguar. Ele achava que um orc encontrado na área de caça de nível intermediário poderia ser, no máximo, um desses jaguares desprezíveis. Daisou deu um passo à frente, cheio de confiança. O par de caçadoras também o seguiu, sem demonstrar qualquer preocupação, mesmo sem ter uma reputação lá muito boa. Daisou era um cavaleiro de nível intermediário que passou em todos os exames do Éden. Não havia como perder para um orc desses. Hey! Seu bosta! Ele deu passos largos e gritou. Foi só aí que o orc se virou para encará-lo. E quando seus olhos se encontraram, todos os três do grupo de caça congelaram onde estavam. A aparência desse orc parecia meio estranha. Sua altura era de quase 3 metros. Os músculos de seu corpo eram muito mais sinistros que os de qualquer um de seus irmãos. Estava coberto por sangue da cabeça aos pés. Em uma de suas mãos, segurava uma massa ameaçadora. Essa era a aparência inconfundível de um guerreiro que se poliu através de batalhas. Embora estivesse apenas parado encarando, seu espírito avassalador ainda era capaz de suprimi-los. Talvez seja melhor corrermos. Uma das caçadoras falou após engolir em seco. Também acho, a outra caçadora concordou com cautela.
Todos do grupo estavam pensando na mesma coisa. Isso não era um orc normal. Havia uma forte pressão, comparável com a de um ogro, se agitando sobre eles. Isso emanava da criatura e daqueles olhos que ardiam com um brilho feroz. Dava para sentir a majestosa aura de um guerreiro heróico. Então, como poderia qualquer um deles chamá-lo de orc desprezível? Não. Tudo o que vocês precisam fazer é se esconder atrás de mim. Vou cuidar de tudo, mas... Quando o orgulhoso Odaisou desembainhou sua espada, demonstrando ousadia e imprudência, o orc rugiu de raiva e bateu a massa no chão. A onda de choque proveniente disso fez com que a terra se despedaçasse e tremulasse como serpentes. Dentro do escritório pessoal da cavaleira de nível altíssimo, Qin Yuhin, localizado no quartel da Ordem de Cavaleiros Corvo. Já não disse várias vezes que não tenho. Ele não está atendendo o telefone. Como se já estivesse ficando estressada. Ela bateu no peito enquanto reclamava para alguém. Há cerca de 10 minutos. Enquanto estava ocupada terminando de resolver uma papelada, Shai Yang de repente invadiu seu escritório. E, como de costume, ele começou a aconselhar por 5 minutos inteiros. Mal parando para respirar, então, começou a perguntar. Tipo, do nada. Sobre Kim Sai-jin. Ela já tinha dito que não conseguia conversar com um homem pelo telefone. Mas, como um sanguessuga atraído pelo cheiro de sangue. Esse cara irritante chegou ao ponto de questionar se isso não era uma mentira. HU. Você deve estar cuidando muito mal de suas conexões pessoais. Veja só. Desaparecendo depois de um único jantar. Ele acabou decidindo que essas palavras não estavam erradas depois de ver a expressão frustrada dela, que parecia estar a ponto de chorar. Mas, ao invés de ir embora, começou a falar sobre os problemas de suas habilidades interpessoais. O que você quer dizer com cuidar mal? Tudo estava indo bem, e o Rin estava prestes a disparar uma resposta. Mas um pensamento acabou brotando em sua mente. Durante o jantar, ela identificou Kim Sai-jin como uma pessoa orgulhosa. E ele também parecia ter muito orgulho de sua associação ao monstro. Mas ela recusou sua oferta na mesma hora, parecendo que nem tinha pensado nisso. Desde que tinha bons motivos para isso. Apenas riram e deixaram passar. Mas, será que foi isso? Eu sabia. Parece que aconteceu algo. De todas as pessoas. Logo você tinha que ir e cometer um erro com uma pessoa importante dessas. Eu te falei várias vezes. Não falei. Você e seu pai não têm a capacidade de tratar as pessoas da forma mais adequada. Eu devia ter. Eu já falei. Não foi assim. E o Rin bateu em sua mesa quando Shai Yang-ho começou a falar de seu pai com essa cara presunçosa de quem sabia tudo. Ficando um pouco intimidado diante dessa explosão. O corpo dele começou a tremer um pouco. Fu. Apenas espere e verá. Ainda puta da vida. E o Rin tirou o celular do bolso. Vou ligar para ele agora mesmo. Então. Ela ligou para um dos vários números mesmo que estavam salvos em seu telefone. Por favor. Atenda. Por favor. Atenda. Por favor. Atenda. Por favor. Atenda. Por favor. A mão que segurava o telefone estava visivelmente tremendo e
Antes que percebesse, gotas de suor começaram a se formar em sua testa. E 40 segundos depois, ele não está atendendo. No final, Kim Sae-jin não atendeu e tudo o que ela pôde fazer foi desligar o telefone em silêncio. Chae Yang-ho assistiu à cena com uma expressão de desprezo. Ah! Eu não te falei. Se continuar desprezando as pessoas por causa de seus talentos, por que continua falando que eu desprezo as pessoas? Você nem estava lá. Não sabe de nada. Eu não precisava estar lá para saber. Você deve ter feito algo que eu já sabia que faria. E é por isso que não quer aceitar as coisas como elas são. Não. Não é assim, e o Rin cerrou os dentes. Qualquer que fosse o caso. Era verdade que não conseguia mais falar com Kim Sae-jin. Ela parou de dar desculpas e abaixou a cabeça. Poderia ser também que, continuando a dar desculpar e apresentando suas próprias justificativas, isso só iria prolongar sua tortura. Ela decidiu suportar. Suportar o máximo possível. Então tentaria ligar para Sae-jin depois. Mais uma vez. E, ao mesmo tempo, Urk. Dae-soo caiu com a bunda no chão. Isso foi graças ao poder da onda de choque que parou pouco antes de acertar sua cara. A cena diante de seus olhos era como um verdadeiro inferno. O chão acabou destruído. Foi aterrorizante. Era como se tivesse acontecido um terremoto e, a partir das fendas abertas, vapor quente escapava sem parar. Gulp. Ele engoliu em seco. Mesmo sem perceber. Depois de testemunhar isso tudo, quando imaginou o que aconteceria caso tivesse sido atingido pela onda de choque, nem queria pensar nisso. Era bem provável que todos seus membros teriam sido despedaçados. Tep tep tep. E mais para trás dele. Dava para escutar os passos de alguém correndo. Quando olhou para trás, viu que as duas caçadoras estavam batendo em uma retirada desesperada. Uma delas acabou caindo de cara no chão. Mas levantou em um piscar de olhos e continuou correndo, não dando a menor importância sobre parecer patética ou não. Dae-soo acabou sentindo um certo ressentimento em relação a isso. Nesse momento, um rosnado baixinho do Urk assolou seus ouvidos. O coração de Dae-soo parou de bater por um segundo. Todo seu rosto estava coberto de suor. Ele virou o olhar para ver o Urk de pé no topo da colina, olhando para ele com desprezo. De repente, Dae-soo sentiu a pressão graças à diferença de forças. Isso estava espremendo seu corpo sem qualquer piedade. É muito mais forte do que pensei. E, nesse meio tempo, Kim Sae-jin estava se sentindo bastante chocado com o fenômeno que tinha acabado de criar. A pancada feroz. Uma habilidade ativa que tinha conquistado depois de espancar monstros até virarem pasta usando sua massa. Quando usada, cada impacto conteria 3 vezes mais poder explosivo e uma onda de choque especial também surgiria. No começo, ele pensou nisso como um tipo de buff ou coisa do tipo. Mas, porra, depois de usar isso, não parecia estar além do nível de ser mortal pra caralho. Isso foi fruto de seu trabalho duro que já durava mais de 10 dias. Atualmente, sua peculiaridade já estava no nível 12. E todo o equipamento absorvido em seu corpo através do espiritualismo era de qualidade alta ou superior. Mesmo se fosse um simples Orc Jaguar. Sua destreza em combate, por si só, poderia ser comparada com a de um grande guerreiro Orc.
Eu. Como Saidin ficou lá admirando seu próprio desenvolvimento. O cavaleiro cagão que estava no chão conseguiu ficar de pé. Gil. Fui eu. 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 Saidin gostou muito de ver o homem fugindo. Ele estava fazendo até alguns barulhos estranhos. Aquele cara dava alguns passos. Tropeçava e caía. Ele se forçava a ficar de pé, olhando sempre para Saidin, se esforçando para continuar fugindo, mesmo com as pernas trêmulas. Foi uma visão bem lamentável. No entanto, o ataque anterior com a pancada feroz não foi nada mais que um aviso. Saidin não ia matar esse cavaleiro gorducho, que tinha uma barriga que chegaria antes dele a qualquer lugar. Ele soltou um rugido que era como gritar: "Deu fora daqui!" Odaisou ficou chocado e tropeçou mais uma vez. Mas continuou sua fuga desesperado enquanto se arrastava de quatro. Idiota! Por que tentou a sorte logo comigo? Saidin. A princípio, pensou em deixar o grupo de caçadores partir de boa, deixando que se movessem de acordo com a própria vontade. Ele ignorou a aparência patética de Odaisou e começou a procurar pela próxima presa. Ah! Toda parte de meu corpo dói. Depois de bater sua cota de caça diária, Saidin voltou para a caverna. Nos últimos 10 dias, ele confrontou monstros, cavaleiros e caçadores enquanto usava a forma de Oak. Suas razões eram simples. Talvez as condições para sua evolução estivessem relacionadas a batalhas. Mas isso não significava que mataria as pessoas. Claro que não. Ele quebrava as armas e armaduras. No máximo deixava os alvos desmaiados. Mas sempre deixava todos com a vida intacta. Claro. Não havia nada que pudesse fazer sobre possíveis ferimentos. Mas como ninguém acabou perdendo qualquer membro ou coisa do tipo, não estava muito preocupado com as coisas. Mas acabei conseguindo um monte de habilidades. Infelizmente, ao invés de uma evolução real, acabou ganhando um bocado de habilidades estranhas. A habilidade ativa que impulsionava sua força por um momento. A pancada feroz. A habilidade passiva que endurecia seu corpo para ficar parecido com metal. O corpo duro e indomável. Etc. Etc. Claro. Não era como se ele não gostasse de ver seu número de habilidades aumentando assim. Na verdade, amava isso. Por que não amaria ver sua forma de orc ficando tão mais forte? De qualquer modo, deve ser realizável agora. Certo? A ação que ele queria realizar agora era uma combinação de habilidades. E as que queria combinar eram a escama do Leviatã e o corpo duro indomável. 10 dias atrás. Seus níveis de proficiência nessas habilidades eram muito baixos. Então era impossível fazer isso. Mas o nível do corpo duro indomável subiu para C. Então dava para imaginar que poderia funcionar com a escama do Leviatã, que ainda estava no nível F. Vamos lá. De acordo com a janela de alerta, tudo o que precisava ser feito era pensar na combinação das duas habilidades. Só isso. Depois de esperar um pouco, uma nova janela de alerta aparecia. Exatamente como agora.
Oh! Eu consegui! Seu corpo se moveu com ânimo graças à surpresa agradável. A princípio, a habilidade Escamas do Leviatã era bastante específica e só poderia ser usada enquanto na forma de monstro marinho fracote. Mas, depois da combinação bem-sucedida, estaria disponível não apenas em todas as formas de monstros, como também na forma humana. Isso com certeza poderia ser considerado um ótimo resultado para testar a habilidade nova. Saidin resolveu ativar por todo o seu corpo. Escamas de uma cor cinza pálida começaram a se espalhar. Oh! Um orc coberto de escamas brilhantes da cabeça aos pés. Não era algo muito bacana de se ver? Um mês se passou desde que Saidin começou a vagar pela área de caça enquanto em forma de orc. Muitas coisas aconteceram durante esse período de tempo. A fissura que se abriu no mar do leste da Coreia parecia ter sido subjugada sem muitos problemas. Mas esse não tinha sido o único problema daquele dia. Outra fissura abriu no Oceano Atlântico, pertinho do continente africano. E ela ainda não tinha sido controlada pelas Forças Unidas, porém ainda fracas, das nações africanas. O boato que se espalhou como se fosse fogo de palha pela Coreia era de que, no momento, havia sido feito um pedido de socorro tanto para a Ordem de Cavaleiros das Nações Unidas quanto para algumas ordens estrangeiras. O Orc Demônio. Ah! Você fala daquele orc mutante na área de caça de grau intermediário? Ah! Isso! Veja! Estamos formando um time agora mesmo. Porém, o tópico que estava em alta no momento não era sobre algo muito distante. Lá na África. Algo bem diferente. Isso tinha a ver com um certo orc que estava sendo encontrado nas áreas de caça. Ele aparentemente tinha começado a ser chamado de Orc Demônio. Parecia que dava para distinguir este orc dos demais, graças às escamas que cobriam todo o seu corpo. Depois de derrotar inúmeros cavaleiros, mas sem matar nenhum deles, alguns começaram a chamá-lo de forma estranha: o Cavaleiro. E, agora, a criatura tinha se tornado um alvo procurado por aqueles que queriam fazer um nome para si mesmos. Você gostaria de entrar no time? Um cavaleiro de nível intermediário chamado Kim Won-jong estava mostrando uma coragem absurda ao convidar Yu Sai-young para o time de subjugação do Orc. Bem, times eram quando 7 ou mais cavaleiros se juntavam para um trabalho. Era um pouco estranho ver isso sendo formado para subjugar um monstro encontrado em uma área de caça de nível intermediário. Mas a Ordem Alvorada estava encorajando a formação até mesmo de times repletos de cavaleiros de nível intermediário e intermediário inferior. Um time de caça normal se formaria em torno de um único cavaleiro de nível intermediário superior. O objetivo disso era permitir que aqueles de níveis mais baixos ganhassem uma experiência valiosa. Além disso, eles não deviam se preocupar muito, já que o orc, por algum motivo estranho, não matou nenhum cavaleiro ou caçador até o momento. É claro que sempre haveria uma exceção à regra. Mas, a julgar pelas mais de 100 vítimas do monstro, o ferimento mais sério até o momento tinha sido algumas costelas trincadas. Assim, poder-se-ia afirmar com segurança que o orc não planejava matar ninguém. Um orc que não queria matar. Que ideia sem pé nem cabeça!
Mas a simples existência de monstros já não parecia algo insano? Com os braços ainda cruzados, Yu Sai-Yung pareceu agonizar um pouco. O Orc-demônio. O recorde oficial da criatura era de 148 partidas. 148 vitórias e 0 derrotas. Ele era um campeão entre os campeões. Então, se aquele monstro fosse mesmo subjugado, as conquistas seriam realmente incríveis. E elas influenciariam diretamente em seus exames de classificação para nível intermediário. Depois de pensar um pouco, ela arrancou o celular do bolso. Aqueles que tinham a honra de ter o contato salvo em seu telefone eram todos cavaleiros de nível intermediário superior. Magos de rank B ou mais e oficiais de alto escalão da política e do mundo financeiro. Havia apenas um caçador entre esses gigantes. Kim Sai-jin. Por favor. Espere um pouco. A propósito, há espaço para um caçador também. Não. Mas vou dar um jeito. Quando o cara declarou isso em voz alta, Yu Sai-Yung assentiu com a cabeça e ligou para aquela pessoa. Se fosse possível, ela queria caçar junto com aquele homem. Não. Talvez isso fosse só uma desculpa ou justificativa por querer vê-lo mais uma vez. Fazia mais de um mês desde que tinham se falado. E ela não conseguia entender por que não conseguia atraí-lo mais para perto. E enquanto continuava chamando, Yu Sai-Yung começou a morder as unhas. Mesmo sem perceber, ela estava nervosa. Por que ele não atendia? O número chamado está indisponível ou fora da área de cobertura. No final, foi o resultado de sempre. Soltando um enorme suspiro. Yu Sai-Yung colocou o telefone no bolso enquanto mantinha uma expressão tristonha. Então, voltou seu olhar para o esperançoso cavaleiro que ainda estava ali. Eu vou. Diante da surpresa, ele acabou gritando. Como ela estava se sentindo meio nervosa no momento. Yu Sai-Yung franziu as sobrancelhas, fazendo com que o cavaleiro soltasse alguns pigarros e adotasse uma expressão de desculpas. Muito obrigado. E devemos reservar um lugar para o caçador que você mencionou. Sai-Yung balançou a cabeça, parecendo até meio desolada. Não. Isso significa: faça como quiser. Se possível, escolha uma pessoa capaz. Por favor. Ela cortou as palavras dele e caminhou com passos pesados em direção ao centro de treinamento. Fiz algo de errado. Do nada seu peito apertou. Esse sentimento frustrante era bastante desconhecido para ela. Sempre eram as outras pessoas que ficavam a bajulando durante o tempo todo. Então por que estava se sentindo tão presa a uma única pessoa? Simplesmente não dava para entender. Sai-Yung estava com medo de perder a conexão que havia construído com Kim Sai-jin. Não, essa era apenas uma das razões. Com certeza havia muito mais. A destemida Yu Sai-Yung havia chegado ao campo de treinamento em pouco tempo. E suspiros continuavam a sair de sua boca. Algo estava estranho. Sério. O treinamento que ela ansiava por fazer todos os dias agora parecia tão entediante. Hoje em dia, era possível ver vários times de caça formados por vários cavaleiros entrando e saindo da parada de descanso da área de monstros.
Todos tinham o mesmo objetivo: subjugar o Orc-Demônio. O Orc-Demônio, um monstro que se tornou bastante famoso depois de aparecer no SNS. Sites da comunidade e transmissões de notícias. Isso estava tão famoso que até a mídia de massa resolveu dar um nome especial para o monstro Superstar. Claro, isso só foi possível por a criatura ainda não ter matado ninguém. Por isso, o público não o achava hostil. Não. Até mesmo começaram a olhar para essa coisa com bons olhos. Meu nome é Odai Soul. Sou o líder deste time de subjugação que foi despachado pela Ordem de Cavaleiros da Ebaik. E era por isso que muitas câmeras podiam ser vistas, assim como equipamentos de gravação. Tudo na parada de descanso. De fato, um time de caça estava sendo entrevistado neste exato momento. De acordo com Odai Soul, da Ordem de Cavaleiros da Ebaik, ele tinha lutado contra o Orc-Demônio antes. A batalha foi sangrenta e desesperada. Mas, por infelicidade do destino, acabou se deparando com a derrota no final. Desta vez você veio preparado. Na verdade vai ser bem simples. Da última vez só perdi por azar. Mas agora com certeza vou vencer. Ah! Você está transbordando de confiança. Não é? Então, posso perguntar quem é que está no seu time de caça? Quando o repórter perguntou sobre esse assunto delicado, os lábios de Odai Soul tremeram um pouco. Ele estava hesitando em responder. Até que finalmente resolveu abrir a boca de forma meio indisposta. Temos 4 cavaleiros de nível intermediário e 3 de nível intermediário inferior. Bem, isso não é mais do que o esperado. Você disse que a diferença de forças durante a batalha com o Orc foi pequena. Então por que precisa de tantos cavaleiros fortes? Daquela vez as coisas estavam bem diferentes. Quando eu o confrontei ele ainda não estava coberto por essas escamas. A mudança deve ter ocorrido depois de ter provado a batalha intensa comigo. E isso deve ter o ajudado a ficar ainda mais forte. Odai Soul falou um monte de baboseiras sem sequer perder a dignidade. Mas, sendo um profissional, o repórter tentou ouvir até o fim. Isso só durou até o time da Ordem de Cavaleiros Alvorada chegar ao prédio. Como esperado. Até mesmo monstros podem discernir grandes oponentes e... Sim. Obrigado pelo seu tempo. Foi bom ouvir suas palavras. O repórter se apressou e correu para o time recém-chegado. Mas que porra! Que rude! Odai Soul olhou para as costas do repórter enquanto mantinha uma carranca. Mas, quase na mesma hora, a cor de seu rosto mudou para um tom vivo, e ele também correu para o mesmo lugar ao ver com quem o repórter queria falar. Ele, sendo um dos moderadores do fã-clube online de Yu Sayung, mantinha isso em segredo de todas as outras ordens de cavaleiros, recebendo muita atenção das equipes de filmagem. Yu Sayung e seu time de caça pisaram na área de monstros e foi direto para a área de caça de nível intermediário. Isso era para encontrar logos, rastros de seu alvo, o Orc-Demônio. Sua classificação atual era apenas de nível intermediário inferior. Mas suas habilidades eram melhores do que as de alguém de nível intermediário normal. Então ninguém em seu time, incluindo ela mesma, estava com grandes preocupações. A fama do Orc-Demônio podia ser até grande no momento. Mas, na verdade, isso foi ganho após bater em cavaleiros de ordens que não eram importantes de verdade.
A alvorada era algo bem diferente, eles não seriam rivais tão simples quanto os outros. Além disso, o que poderia acontecer com esse time? Que era composto por 3 cavaleiros de nível intermediário e 3 de nível intermediário inferior. Assim, os membros do time não estavam lá muito preocupados. Hahaha. O tempo não está bom hoje. E, assim, para os cavaleiros deste time de caça, o objetivo de subjugar o Orc-demônio podia ser visto apenas como uma brincadeira de criança. O objetivo principal de todos era fazer amizade com essa pessoa importante que estava os acompanhando e, assim, conseguir boas conexões. Claro. Quem daria tanta importância a um orc aleatório quando havia uma preciosidade dessas ao lado? Parece que sim. No entanto, Yu Sayung continuou dando respostas curtas para as perguntas intermináveis. Mesmo assim, esses 5 cavaleiros não desistiam. Eles trabalharam muito duro para falar com ela. Mesmo que fosse por apenas um segundo a mais. E aconteceu de não haver nenhuma outra mulher no time. Estavam brotando sonhos sobre romances que com certeza não passavam de devaneios dentro da cabeça de todos esses machos. Por sorte, esses devaneios cor-de-rosa não durariam muito. Kevin. De algum lugar desconhecido, um som fraco de alguma explosão pôde ser ouvido. Isso poderia ter sido o som do impacto de alguma arma contundente. Os rostos dos cavaleiros endureceram em um instante e todos se entreolharam. Mas não havia uma necessidade real de hesitar. Yu Sayung correu na direção do som. Igual aos ventos de uma tempestade. Saidin limpou o sangue de seu rosto. Seu adversário dessa vez tinha sido um jovem ogro. Embora fosse jovem, ainda era um monstro gigantesco com mais de 5 metros de altura. Porém, no momento, não passava de uma enorme pilha de carne aos seus pés. Demorou cerca de 2 semanas para o nível de sua peculiaridade subir para o 13. Talvez fosse por estar recebendo mais pontos de experiência ao derrotar tantos cavaleiros e monstros. Mas seu nível estava subindo bem rápido. Porém, isso não lhe dava nenhuma alegria particular. O mais importante no momento era sua evolução. Ele não poderia se sentir aliviado até que, pelo menos, a forma de orc evoluísse para a de grande guerreiro. Saidin sentiu, do nada, a presença de um humano correndo em sua direção, na velocidade de um raio de luz. Não. 6. Mais um time de caça. Pelo que ele podia sentir, parecia ser mais um time de cavaleiros. Este já seria o terceiro da semana. Isso era tudo tão chato. A maioria desses caras estavam equipados com artefatos para camuflar o cheiro e dificultar a detecção de sua presença. Claro. Se Saidin quisesse fugir, ele poderia ativar o ímpeto de redemoinho a qualquer momento. Mas, não faria isso. Afinal, era uma batalha se oferecendo em um prato de ouro. Ele segurou sua massa com bastante força e esperou pela chegada dos cavaleiros. E, conforme o esperado, 10 segundos depois, a cavaleira que apareceu já era bastante conhecida. Yu Sayung. Diante desse encontro inesperado, ele entrou em um estado leve de pânico. E, durante esse breve momento de abertura, o resto do time apareceu. Uau! Então as histórias eram verdadeiras. Um dos cavaleiros olhou para o orc logo à frente enquanto murmurava.
A criatura era, de fato, uma existência incrível. Ainda mais tendo ela sob sua própria visão. E mais, a aparência desse orc ficava ainda mais majestosa com o sol escaldante atrás de suas costas. A luz brilhante refletia a marca registrada do orc-demônio. Suas famosas escamas. Os músculos imponentes em seu corpo pareciam tremer. Cheios de vida. Sua aparência digna era completamente adequada para um chefe orc, não. Para um grande chefe orc. Gulp. Um ou dois dos cavaleiros presentes engoliram em seco. Mesmo sem perceber. Devido à tensão gigantesca exercida pelo monstro. Emanando uma aura tão nobre que era quase indecifrável. Mas uma pessoa tinha percebido algo. Vamos! Yu Saiyung gritou e chutou o chão com força total para avançar. Os outros cavaleiros. Só então. Se livraram daquele estupor momentâneo e correram atrás dela. Yup! Com um gritinho escapando inconscientemente por entre seus dentes cerrados. Ela jogou tudo o que tinha por trás de seu golpe de espada. Seu balanço deixava para trás traços de mana enquanto se aproximava cada vez mais do orc. No entanto, seu alvo, Qin Saijin, nem mesmo tentou bloquear o ataque. Sequer se moveu para evitá-lo. Ele queria deixá-la se divertir um pouco e, então, tomar o brinquedo. Primeiro, em uma batalha contra um time de oponentes. Torná-los incapazes de continuar era o básico do básico. Saijin iria acabar com tudo depois de receber esse ataque insignificante. Desculpa. Ele se sentiu culpado por Yu Saiyung. Mas não havia o que ser feito. Seria difícil. Até para Saijin. Enfrentar um time de 6 cavaleiros sozinho. Se possível. Gostaria de recusar participar de algo assim. Totalmente desnecessário. Mas, mesmo assim, o perigo o perseguia. Desde o início ele não teve vontade de matar ninguém. Mas desde que estavam atacando-o com a intenção de eliminá-lo. Não havia uma clara diferença de opiniões presente. Além disso, o mais importante, se alguém fosse receber toda a culpa, então esse alguém seria Yu Saiyung, que estava correndo em sua direção feito uma idiota impaciente. Covar! O orc rugiu e bateu sua massa contra a cintura de Yu Saiyung. Este não foi um de seus ataques de costume, mas sim uma pancada feroz com o poder ajustado. O corpo dela voou até bater no tronco de uma árvore grossa. Só então parando. Não havia um único indício de que voltaria a se mover. Ela definitivamente estava fora de ação. Saijin poderia notar os erros e aberturas da ofensiva inimiga com facilidade. Já que sua habilidade passiva, usuário de armas, permitia que empunhasse armas com eficiência. E já tinha chegado ao nível B. O que aconteceu com Yu Saiyung foi o resultado de uma investida insensata e entrada no alcance efetivo para os ataques de sua massa. Ela provavelmente queria fazer um ataque surpresa e causar algum dano substancial. Na verdade, o ataque da garota era poderoso e assustador. Como ela também possuía um sistema de desenvolvimento semelhante ao seu, ele podia supor que havia alguma habilidade especial por trás da investida. Não. Com certeza havia uma habilidade nisso. Qin Saijin olhou para baixo. Para a ferida que acabou aparecendo um pouco abaixo de seu peito. E riu com ironia. Mas essa atitude despreocupada era um luxo ao qual não podia se dar ainda. Restavam mais 5 cavaleiros. Senhorita Saiyung.
Ele colocou seu olhar no cavaleiro que tinha gritado o nome da garota. Era como se o homem estivesse pensando em algo inútil. Ele devia ter pensado que essa situação não devia passar de uma brincadeira ou coisa do tipo. Para um cara sem noção desses, um curso de educação severa seria necessário. Saidin evitou os ataques de todos os outros cavaleiros. Todos por pouco. E bateu com sua massa nas costas do cara que tentava correr até onde Yu Sai-ung estava. Euark! O cavaleiro se curvou e soltou um grito antes de desmoronar. Havia apenas um atributo adicionado a essa massa. Poder de batida elevado. De nível B. Com um nível de poder estupidamente incompreensível. Contando com essa arma, seria determinação demais se qualquer um permanecesse consciente depois de tomar um simples ataque. E, assim, Saidin conseguiu derrubar 2 cavaleiros com uma enorme facilidade. Mas a luta real só estava começando. Talvez fosse por causa de seus ataques anteriores. Mas os 4 cavaleiros restantes não estavam mostrando nenhuma brecha em suas defesas. Trabalhando juntos, eles cobriram as aberturas uns dos outros enquanto confrontavam Orc. Diante da coordenação notável do time, Saidin foi, aos poucos, sendo pressionado, passo a passo. Bem, na verdade, ele estava permitindo que fizessem assim. Era apenas isso. Os ataques eram fracos demais e não poderiam penetrar por entre as escamas de Leviatã. Os cavaleiros também tinham notado isso. Então começaram a concentrar todos os ataques em seu peito, onde as escamas estavam ligeiramente danificadas devido ao ataque anterior de Yu Sai-ung. No entanto, mesmo diante de tanta concentração, Qin Saidin permaneceu tranquilo. Ainda havia mais um truque em sua manga. Embora a duração disso fosse de apenas cerca de 5 minutos, ele poderia ficar 2 vezes mais forte ao ativar a habilidade Guerreiro da Reviravolta. Claro, se usasse isso, então todos seus planos de caça seriam jogados no lixo, já que toda sua energia seria drenada. Mas, para lutar contra esses 4 cavaleiros que estavam bem coordenados, não havia muito a se fazer. Só mais um pouco. Estamos quase. Um cavaleiro sentiu um pouco de esperança ao achar que sua posição era vantajosa. Como ele disse, só era necessário mais um pouco. Se pudessem suportar por mais algum tempo, então com certeza alcançariam a vitória. Mas isso foi apenas até que uma aura sinistra começasse a emanar do corpo do Orc. O que? Não pare de atacar! Os cavaleiros continuaram atacando enquanto tentavam desconsiderar essa sensação de ameaça. Parar de atacar enquanto estava com a vantagem, apenas idiotas fariam isso. O cara que tinha tentado cuidar de Yu Sai-ung era um claro exemplo disso. Mas o movimento do Orc acabou mudando. Talvez aquela aura vermelha e estranha que estava saindo de seu corpo e de seus olhos fosse o motivo. Os movimentos do Orc ficaram muito mais ágeis e seu poder também ficou ridiculamente maior. Véi! A pressão do vento dividido pela massa despedaçou uma árvore enorme. E mesmo passando por sua coxa apenas de raspão, um dos cavaleiros sentiu uma dor incrível. Parecia até que os nervos de sua perna estavam sendo arrancados. Porra! No final, os cavaleiros não puderam fazer nada além de xingar em voz alta. Antes que percebessem, o fluxo da batalha se inverteu por completo. Ficaram todos ocupados ao tentar apenas se defender. Infelizmente,
Mesmo a defesa forte do time não iria durar muito. Naquele momento, enquanto Orc batia com sua massa no chão, a própria crosta terrestre pareceu estar emergindo. E isso não foi tudo. A onda de choque daquele golpe terrível foi transmitida direto para os cavaleiros que estavam dentro do alcance. A dor que sentiram foi semelhante a ter seus membros transformados em panqueca. Ilk! Kilk! O espaço deixado para trás após a sequência de ataques viciosos parecia aterrorizante. O terreno tinha acabado se transformando em uma cratera enorme. Os cavaleiros caindo dentro dela não podiam levantar sequer um dedo conforme a dor parecia destruir seus corpos. Porra! 2 deles já tinham desmaiado só com o impacto. Para esses caras, foi a primeira vez provando uma dor tão intensa. Assim como o medo da morte. Ao contrário dos caçadores e soldados regulares, os cavaleiros eram vistos como a mão de obra mais luxuosa que a humanidade possuía e, portanto, eram tratados com o maior cuidado e respeito. O que os levou a ter uma mentalidade completamente diferente a respeito de caçadores que tinham que apostar as vidas em todas as caçadas, afinal. Um cavaleiro só via monstros como uma fonte básica de riqueza e via o processo de caça como um simples trabalho. Assim, um cavaleiro se familiarizava com cortes e matanças de coisas vivas, tratando tudo como um tipo de abatimento de gado. Mas raramente encontravam uma chance de aguçar seus sentidos diante de um perigo iminente de morte. E era por isso que não era só por coincidência que uma das avaliações para o avanço de classificação para o nível intermediário superior, que poderia ser chamado de início da jornada de um verdadeiro cavaleiro, incluía a chamada mentalidade adequada. Qin Saidin caminhou em direção deles com passos pesados e olhou nos olhos dos cavaleiros derrotados. Orcs amavam essa sensação de vitória. E essa era uma das razões pelas quais ele achava importante olhar nos olhos dos perdedores. Hey! Você! Exato! Saidin ouviu uma voz familiar e virou a cabeça para verificar a fonte disso. E o Saiyung estava de pé após, de algum modo, recuperar sua consciência. Ouça! Pegue os 3 cavaleiros inconscientes e fuja daqui. Enquanto apontava a espada para a forma de Orc de Saidin, ela gritou para os cavaleiros que ainda estavam gemendo dentro da cratera. E, com certeza, isso fez uma comoção irromper. As coisas que disseram, aquela conversa fiada de que não poderiam abandonar. Bem, eles fizeram o esperado para este tipo de circunstância. De qualquer forma, se supõe que esse Orc não mata humanos. Mas, agora, ela não estava realmente certa disso. Justo por causa da aura sinistra que emanava do monstro. Mas, quer se apressar? Eu tenho meu próprio plano. Então suma daqui. Agora. O que diabos há de errado com essa garota? Saidin acabou ligeiramente atribulado diante da determinação de Il Saiyung. No entanto, a aparência atual dela estava sobrepondo a que já existia em sua mente. Antes, quando esteve enfrentando aquele troll faminto, enquanto ela estava de frente para aquele monstro, estava ocupada incitando-o a fugir. É conhecido por não matar humanos. Então parem de estimulá-lo e vamos simplesmente fugir. Foram vocês quem começaram. Parem de perder tempo e busquem ajuda agora. Ela gritou novamente. A situação parecia ligeiramente diferente. Naquela época, Saiyung estava dizendo para correrem. Mas não tinha um plano real, mas agora,
Parecia ter um as na manga. Um movimento assassino que com certeza não falharia. Os ventos começaram a soprar. A espada começou a vibrar e a mana começou a convergir. Seu movimento assassino. Isso comprimia a aura da espada e criava uma pressão inigualável. A mana acumulada em sua lâmina era bem densa e concentrada. Sua espada estava zumbindo em sintonia com isso. Essa era uma habilidade além da lâmina de mana. A lâmina da destruição. Era uma habilidade complicada até mesmo para cavaleiros de nível intermediário superior. E agora, ela estava tentando usar isso. Os dois cavaleiros que ainda estavam conscientes se apressaram para pegar os três inconscientes e se afastaram ao ver o que aconteceria. E, bem, um cavaleiro ainda continuaria sendo um cavaleiro. Mesmo com seus braços ou pernas quebrados. A velocidade deles estava superior à de uma pessoa normal correndo. Quando chegaram a uma zona segura, Yu Sayung começou a juntar toda a mana que ainda tinha. Essa convergência maciça de mana foi o bastante para deixar até Saidin meio nervoso. Então, ele jogou a massa em direção dela usando algum poder. Sua proficiência com essa arma já era bem alta. Então fazer ela voar como um bumerangue não era bem um desafio. Ele usou a sua maior estratégia para alcançar uma vitória. Também conhecida como quem atacar primeiro ganha. Enquanto estava ocupada juntando mana com toda a sua concentração, Yu Sayung não pôde reagir a tempo para evitar o ataque. Com Kiak. E assim, ela levou uma maçada na cabeça. Então desmaiou onde estava mesmo. Isso foi, para ser sincero, bem broxante. Só saber como ativar a habilidade não é o bastante. Seria melhor se você soubesse como usá-la direito. Como esperado. Sua ingenuidade juvenil foi, mais uma vez, exposta. Crescendo enquanto era tratada como uma estrela. Qual chance real de experimentar uma dificuldade verdadeira ela teria? A garota com certeza se tornaria muito vaidosa e só acabaria adquirindo hábitos inúteis. Como agir de modo imprudente e tal? Véu. Saidin procurou pelos arredores, buscando sinais humanos. E quando não notou mais nenhum, mudou para a forma humana. Então, ele pegou Yu Sayung e começou a andar. A ajuda apareceria com o passar do tempo. Mas, ele não poderia simplesmente abandoná-la. É por isso que você devia ter fugido. Sua idiota, ele criticou a garota para si mesmo. Mas havia um enorme sorriso em seus lábios. O Sr. Kim Saidin, o mordomo e secretário-chefe da Casa Alvorada, Park Yun-ho, estava em pé esperando por alguém, antes de perceber a figura de duas pessoas se aproximando. Ele correu até Saidin. Para ser preciso, era só uma pessoa caminhando enquanto carregava a outra. Faz algum tempo. Rindo um pouco, Saidin cumprimentou Park Yun-ho, que parecia atormentado. E depois entregou Yu Sayung a ele. Sim. Já faz um tempo. Mas por que não entrou mais em contato? Nossa pequena senhorita esteve. Ah. Ela não parece muito bem. Então podemos conversar depois. Claro. Já administrei uma poção de cura. Então não precisa se preocupar muito. Park Yun-ho soltou um suspiro de alívio depois de ouvir essas palavras. Isso aconteceu durante a caça ao Orc Demônio.
Ouvi dizer que ela estava em um time de 6 cavaleiros. Orc-demônio. Bem. Esse orc deve ser bem forte. Ou talvez um ou dois cavaleiros que estavam com ela possam ser meio merdas. Park Yun começou a fazer mais perguntas após isso. Coisas como Saidin encontrou Yu Sai-Yung? O que aconteceu com o Orc-demônio? Etc. Etc. Saidin inventou uma história de que tinha encontrado o local da luta por coincidência e, por preocupação com o bem-estar de Sai-Yung, testemunhou todo o evento, e então, quando apareceu uma chance, a agarrou e fugiu. Bem, então devemos ir. Fico realmente grato pela ajuda de hoje. Bem, tá. Tome cuidado. Depois de ver Yu Sai-Yung em segurança, Saidin voltou para sua casa. Afinal, já fazia bastante tempo. E naquela noite, história sobre Yu Sai-Yung ter ficado ferida. Os cavaleiros da Ordem Alvorada e o responsável por tudo, o Orc-demônio, causaram um alvoroço. Isso dominou os trending topics, assim como os noticiários. Nem mesmo a Alvorada conseguiu subjugar o Orc-demônio. Finalmente chegou a vez da Ordem Corvo. Diante de uma derrota absoluta, o caçador Qin Saidin resgatou Yu Sai-Yung. Mais uma vez, o Orc-demônio não ceifou nenhuma vida. O público parece gostar da sequência de vitórias da criatura. As histórias eram quase todas, a maioria mesmo, assim.